queria deixar aqui, abrir a presente reunião da Comissão Especial de Inquérito, que investiga as irregularidades no contrato da SMT. Cadê a convocatória do... Como é que é o nome dele? É o Lino? Bom, hoje está marcado para a gente ouvir o senhor Lino Muralo. Nós estamos sendo informados aqui agora que ele teve um problema de saúde. Eu queria chamar o senhor representante, o senhor Eduardo Luquezzi, não é isso? Senhor Eduardo, o senhor pode sentar aqui conosco? Senhor Eduardo, o senhor quer justificar para essa comissão o que aconteceu? Boa tarde a todos, tá? Boa tarde aos presidentes desse colegiado, né? Em nome do presidente Elias, a qual estendo ao legislativo aqui da cidade de Goiânia. E aos presentes, o seu Lino Munaro, hoje é o atual administrador da empresa, ele estaria vindo, né? Nós fomos pego um pouco no contrapé, por assim dizer, só viremos para acompanhar realmente. Ele já é uma pessoa com 70 anos de idade e ele tem problemas, né, de ordem, enfim, uma moléstia de ordem renal. E ele chegou a se deslocar, ele estava na cidade de Curitiba, chegou a se deslocar até o aeroporto de São José dos Pinhais, mas não tinha condições de vir, tá? De toda a sorte, presidente Elias e os demais vereadores, o material que vai ser entregue, né, ele ia ser entregue pelo seu Lino de qualquer maneira, tá? Que é a pessoa convocada para tanto pela comissão, tá? Então, o que vocês vão receber, de um jeito ou de outro, chegaria em mãos de vocês na data de hoje, inclusive. Só tomei a liberdade de assinar porque ele realmente não tinha condições de vir, né? Tanto é que nós nos deslocamos do Rio Grande do Sul e ele, por sua vez, da cidade de Curitiba, tá? Então, nós vamos deixar aqui tombado. Ele não se opõe, sob hipótese alguma, né, dentro dos princípios constitucionais, né, e de consecução aí da Comissão Parlamentar de Inquérito, aqui chamada de SEI, de ser novamente convocado. Eu só peço um lapso, né, como eu disse, em virtude da idade dele. Ele precisa aí de uns 7 dias tal, para se recompor, tá? Mas ele faz questão, até para vocês vão ler muito desses documentos, talvez, né, com todo respeito, né, vocês vão ter questões técnicas, né, que estão envoltas ali. E ele vai estar apto, né, a responder as questões, tá? Então é só para realmente certificar vocês. Tá certo? Eduardo, só queria fazer um esclarecimento, porque nós estamos, inclusive, que hoje registrando a presença e agradecendo o doutor Fernando Krebs, que é do Ministério Público Estadual. E a nossa ideia é exatamente, nós estamos com um problema grave aqui em Goiânia, porque nós não temos hoje, houve o término dos contratos de fotossensores. Um terminou em junho do ano passado, o dos corredores terminou há pouco mais de uma semana. E nós temos, há um clamor, porque nós temos um problema, nós precisamos resolver, e nós, inclusive, fizemos uma recomendação à Prefeitura de Goiânia que esperasse a gente chegar, essa Comissão Especial de Inquérito, chegar a uma conclusão. Nós nem dissemos categoricamente que era contrário à assinatura, mas nós queríamos um tempo para verificar e para fazer um aprofundamento aí dessa investigação, até porque nós já detectamos alguns indícios de irregularidades. E o que para nós nos preocupa, porque como o senhor não pôde estar presente, é que, na verdade, nós temos esse problema colocado, né? Perfeito. Então, eu queria perguntar ao senhor se algum dos senhores, vocês estão em 3 aqui, salvo engano, pode responder em nome da empresa para esclarecer, né, ou tentar esclarecer algumas questões que são colocadas aqui, porque para nós isso poderia dar formalidade para isso. Sim. Aí eu queria fazer essa pergunta, se algum de vocês poderia responder aqui uma série de situações de irregularidades que a gente constatou ou indícios, né, e que a gente gostaria de ter aí uma explicação. Então, eu faço a pergunta para o senhor, se o senhor ou os outros 2 que estão aqui presentes podem, ou um de vocês, falar em nome da empresa. Repito, né, vereador Elias, presidente, né, em respeito ao doutor Fernando Krebs, há questões ali técnicas, né, que não são do meu arcabouço de conhecimento, né, a composição de custos de eletrificação, né, enfim, a questão de amperagem, o número de faixas de monitor. Realmente isso daí são temáticas que o senhor Lino é detentor do conhecimento para tanto, né? Talvez não pela formação, mas pela expertise de administrar uma empresa, né,
como Eliseu Cop, então nenhum de nós estaria titularizado para tanto, tá? Devo confidenciar que como eu não fui objeto de convocação ou nada parecido, poderia até me ter visto ou estudado alguma coisa sobre o tema, mas realmente, né, fico em débito com o senhor presidente, né? Porque, como eu disse, nós somos mais um suporte. Quem teria realmente não só titularidade em termos de administrador, mas conhecimento, né, para conversar, para aclarar dúvidas, né? Enfim, dirimir eventuais questões, seria realmente o seu Lino Munaro, tá? Então eu peço desculpas, porque, como eu disse, foi uma intercorrência que não estava dentro da situação, né? Até um dos vereadores nos pergunta, né, sobre a própria pessoa do Eliseu. Curiosamente, são duas pessoas que afetadas por moléstia. Hoje, como é consabido, o Eliseu foi vitimado por um AVC, né, e hoje ele não detém condições, né, sequer de manusear algumas palavras, né. Então, hoje a empresa ela é gerida pelo seu Lino, né, que é o nosso grande administrador ali dentro, tá? Então é o que eu posso lhe falar, tá, vereador Elias? Eu só quero fazer um registro, senhor Eduardo, assim, que é compreensível qualquer pessoa ter problema de saúde. Agora, só não é compreensível, assim, como ele viria, pelo que nós sabíamos, viria do Rio Grande do Sul, não é isso? Não, ele estava em Curitiba até. Ou em Curitiba, mas... né, no meio do caminho, inclusive. Já estava vindo? Exatamente, ele estava em deslocamento, né, para cá. Depois a gente vai trazer o atestado, isso é... Só porque, assim, poderia ter avisado até para, assim, porque sim. Aqui todos os vereadores têm todo uma agenda, o doutor Fernando Krebs é um homem muito ocupado, então a gente poderia ter, se tivesse nos notificado, a gente poderia ter avisado os vereadores dessa situação. Né? Mas então a gente lamenta isso, porque realmente qualquer pessoa está sujeita, e assim, não é duvidando, mas para nós seria importante ele mandar o atestado mesmo, certo? Peço desculpas em nome da instituição, a gente ficou até constrangido, porque nós fomos informados quando o voo pousou aqui, né, ele chegaria um pouquinho depois, e quando nós pisamos em solo goiano, né, recebemos a informação logo na sequência, né. Então, como eu disse, nós mesmos fomos pegos precavidos, né, um documento que seria assinado por ele, acabou sendo assinado por mim, só para deixar tombado, mas que, repito, seria entregue de qualquer maneira a vocês, tá? Até para o Dr. Krebs, né? Enfim, e ele faz questão de vir, tá, vereador, presidente Elias? Assim, o Dr. Krebs acho que vai se fazer presente, os demais edis, porque ele quer realmente, né, explicar, pontuar com vocês, trazer, sim, alguns técnicos da área, né, da parte de eletrificação, composição de custos, tá, certo? Para realmente, né, ter esse diálogo, né, essa conversa aqui para com a idilidade, né, e com os munícipes aí da cidade de Goiânia, tá? Então é bem tranquilo. Bom, alguém quer fazer alguma observação? Porque ficou inviável, né, a gente dar continuidade. Você tem alguma informação? Porque uma das coisas que nós colocamos, o doutor Fernando Krebs está levantando aqui, é uma questão que nós temos batido muito na tecla, é a questão da reversão dos equipamentos. Nós já estamos colocando isso publicamente, já falamos isso para a SMT, conversamos isso inclusive com o secretário, ele nos disse que já compartilhou isso com vocês, essa nossa reivindicação. Queria saber se vocês têm alguma resposta sobre isso. Até, na verdade, assim, na composição ali das respostas, que foi produzido mais pelo pessoal da área técnica, diga-se de passagem, né, ao fim e ao cabo não havia, se eu me recordo, talvez esteja errado, como eu disse, né, porque eu não vi a documentação a fundo, alguma indagação ou especificidade sobre questão de reversão, sobre entregar o bem, objeto da prestação de serviço, né, concatenado, prestação de serviço com materiais ali, enfim, eu não me recordo efetivamente de ter essa indagação. Tá? Não me recordo mesmo, tá, vereador? No material que for entregue. Acredito sim que o seu Lino Munaro iria tratar a matéria com vocês, até porque sim, ele tinha a parte de ciência dessa questão, e aí ele poderia explanar. Né? Tá. Eu estou só falando aquilo que foi respondido o que foi perguntado. Né? Eu não sei se essa pergunta específica sobre reversão, sobre cláusulas de reversibilidade, tais quais doações com encargos, áreas de distrito industrial, comum da gente ver na esfera publicista em algumas dinâmicas e campos, não sei se ela havia de forma específica ali. Isso eu estou puxando de memória, tá? Mas ele fatalmente vai falar com vocês sobre isso, se foi indagado, né? Ele é um administrador. Vereador Isídio. Senhor presidente, infelizmente começou errado, né? Eu acho que começa errado, vai terminar errado. Não presença dessa pessoa aqui, eu acho que nós, vereadores dessa comissão, também tem que solicitar à prefeitura que não inicie nada antes de ouvi-lo, nada antes de ouvi-lo,
nenhum contrato seja assinado antes que sejam tomadas as devidas providências por essa comissão. Esse é meu pensamento. Porque senão vai retardando até assinar e depois vai voltar atrás como? Eu queria só fazer uma observação aqui. Assim, mas é sobre outro assunto. Pode ficar à vontade, vereador. É porque eu queria essa questão, tudo bem, delegado Eduardo Prado, vereador e relator da comissão, só essa questão da reversibilidade mesmo, a questão é que teve um parecer da SMT que na página 63, que fala que não havia condições legais da questão da reversibilidade, até porque não tinha sido previsto isso na questão do edital, né? Aí tem a questão do princípio da vinculação, enfim. E tem também a questão do artigo 65, inciso 2 da Lei 8666, que prevê se as partes assim se acordarem, pode fazer qualquer tipo de alteração contratual. Exato. Então, justamente essa questão para saber da viabilidade ou não da questão da reversibilidade, se aumentaria o preço, né, o valor, ou se às vezes a empresa estaria de acordo para posteriormente, no futuro, a questão da questão da tecnologia ser desenvolvida pela prefeitura, enfim. Essa que é a grande questão que se tomou conta. Então, ver se o senhor está... Eu entendi, vereador, que eu não sei como falar, porque eu gostaria de fazer, pelo menos fazer o pedido e constar em ata, né, do colegiado, até mesmo o objeto certinho, né, quer dizer, o fato certo e determinado, né, o requerimento de instauração da própria CPI. Eu não posso falar porque eu realmente não sei, né, essa questão, como eu disse, quem pode falar melhor, né, eu vi paulatinamente o documento que chegou aqui, tá? Não me lembro dele falar de reversibilidade, isso até me recordo, né? Mas não saberia lhe dizer isso, né? Até porque não tem contrato, então vai fazer reversão na fase de proposta, como é que fica, pode, quer dizer, né? Enfim, eu não sei mesmo, tá? Não saberia dizer. E aí, repito, né, o seu Lino, né, em vindo aqui, é a pessoa a melhor de todos para falar sobre todos os temas, né, sobre o qual haja dúvida. Tá? Deixa eu só explicar, o vereador Eduardo, na verdade... essa citação que Vossa Excelência fala foi, inclusive, respondendo a um requerimento meu. Ano passado, eu entrei com um requerimento exatamente pedindo que se incluísse, ainda na fase de construção do edital, que se colocasse uma cláusula de reversibilidade. E o pessoal da licitação resolveu ouvir a parte de engenharia da SMT, que usa um argumento, na minha opinião, totalmente falho, né? O argumento dizendo que é uma tecnologia que pode ser muito alterada e o poder público não tem capacidade para isso. Eu sinceramente, eu pedi para ele visitar uma hora com data lá na área de software, por exemplo, o SecTech, para ele verificar que a prefeitura tem área técnica que funciona, inclusive na área de software, e não é ruim, não, é muito boa, diga-se de passagem. Mas mais do que isso, ele pega e fala que ele temia, e é isso o argumento, que isso pudesse encarecer o processo licitatório. Né? Mas o que encarece mesmo o processo licitatório foram os valores que a engenharia colocou, que colocou como referência R$ 3.500, R$ 3.600 o valor da faixa. Isso é que encarece. O que encarece não é colocar a cláusula de... Inclusive, e aí eu quero falar aqui, né, porque a COP foi acusada de estar colocando um preço que não seria execuível. Essa foi a grande discussão que teve nesse processo licitatório. Porque a prefeitura jogou um valor alto demais e a COP não foi nessa onda do valor alto demais e colocou um valor abaixo, né? Inclusive menos de 50% do valor de referência. Agora, o interessante, e eu queria compartilhar isso com os novos pares, os documentos que já estão nos autos, já estão no processo, já estão todos digitalizados desde quinta-feira. O interessante é que a COP, para justificar, dizendo que o valor dela era execuível, para mim ela apresentou, inclusive, prova contra ela. Está aqui, ó. Primeiro eu vou falar os valores que ela fala, para justificar, porque o valor dela foi de 1.695 e de 1930. 1.695 para os chamados pardais, nessas sinaleiros, e 1930 para os valores para as lombadas eletrônicas. E aí ela cita aqui, ó, ela cita algumas empresas, inclusive para tentar desqualificar a argumentação, ela fala assim, olha, as próprias empresas que estão recorrendo
Estão falando aqui, ó, lá em Santana de Parnaíba, a Trana tem valor de 1.573 e 1.690 pela fotossensores. Aí ela coloca em Santos, que a TecDet cobra R$ 1.076. Está aqui, ela que fala. Isso aqui é o material da COP que está nos anexos. Então, nós falando, se tem alguém que cobra R$ 1.076 lá em Santos, é interessante, porque aqui em Goiânia tem que chegar, inclusive, a 1.950. 1.695 dos pardais. E aí tem o documento dos exemplos que ela dá, da própria COP, que ela fala que opera em várias cidades pelo país afora. Criciúma, que o valor é 1.531, tanto para a lombada como para os fotossensores. No caso, por exemplo, de Santiago, que chega a 1.484. E aí eu fiz, por exemplo, essa projeção aqui, com esse valor que a COP diz que faz em Santiago, daria uma diferença de 9,5 milhões no nosso contrato, a menos. Então é isso que eu já estou falando, porque já pode, viu, senhor Eduardo, você já pode falar, que nós vamos querer saber, responder essas perguntas. Por que essa diferença desse jeito? Isso eu estou falando não é de outra empresa, não. Estou falando da própria COP. E outra coisa, isso aqui não é denúncia, não. Isso aqui é a própria COP que colocou nos procedimentos para justificar que o preço dela era viável. Então, nós estamos baseando aqui, né, em documentos, são documentos que a própria COP produziu. Então, isso são questões que nós queremos verificar, porque está aqui, né, e aí os valores são muito claros para a questão dos sinaleiros. O valor unitário é de R$ 1.695, que é o lote 1, 2 e 3. E no lote 4, que é o lote dos chamadas lombadas eletrônicas, R$ 1.920. E o que a gente estranha, porque em vários locais o valor que a COP cobra é o mesmo, tanto para a lombada como para a fotossensor. Mas aqui em Goiânia parece que as regras são um pouco diferentes, né? Santiago mesmo. E aí alguém poderia falar assim, não, mas Santiago é pequenininho, né, do Rio Grande do Sul. O doutor Fernando Pérez, até perguntei se ele conhece, ele disse que nem conhece a cidade do Rio Grande do Sul. Né? Ele é do Rio Grande do Sul, por quem não sabe. Eu não sei. Não, Santiago perto de Santa Rosa. Aí é o seguinte, porque não é possível que numa cidade pequena o valor do custo, né, inclusive por questão de economia de escala, seja superior ao de Goiânia. Então, não tem cabimento. Por exemplo, aonde ele cobra 1.535, que é Criciúma, são um pouco mais de 100 faixas. Aqui nós estamos falando de 643 faixas. Então não tem cabimento, não há justificativa para a Goiânia ser cara desse jeito. Então, são questões que nós estamos falando, e eu repito, nós não estamos produzindo documentos, os documentos estão nos autos, estão no processo da própria licitação. Né? Isso aqui foi a fundamentação que a própria COP apresentou para justificar que o preço dela é execuível. E eu acredito que seja. Sim. Mas eu acredito que seja mais barato do que ela apresentou. É isso que talvez seja uma diferença que nós temos. Viu, vereador Eduardo? Então, eu tenho certeza que, se colocar a questão da reversibilidade, acho que nós estaremos num outro caminho. Aí sim. Primeiro, o vereador Policarpo já pediu a palavra. Presidente Elias, obrigado por ter concedido a palavra. Eu estou aqui como um ouvinte aqui, não faço parte dessa CEI, mas fico feliz de poder participar, porque tenho acompanhado. Eu fui um dos primeiros vereadores a citar essa diferença de preço entre a Eliseu Cop e as demais concorrentes. E aí o fato que o senhor apresentou aqui me traz uma preocupação nova, porque se a Prefeitura de Goiânia, à época, utilizou um valor como referência maior do que um valor exequível, existe alguém da Prefeitura também mal intencionado. Claro. Porque se a Eliseu Cop está comprovando que ela consegue fazer isso em outros locais, com preço até abaixo, como Vossa Excelência acabou de ler aqui, quem apresentou esse valor como preço referência aí 30%, 40% superior, tem alguma coisa de errado nessa história. Porque um valor tão alto... Foi mais de 100% superior. Pois é, tem alguma coisa... A referência é mais de 100%. A referência inclusive 100%, da proposta, né? da COP, é mais de 100%. Então, muito estranho isso aí e de causar preocupação. Porque se o valor é até abaixo do que é executado hoje aqui, porque a Prefeitura de Goiânia, à época, apresentou um valor 100% superior a esse? Tem alguma coisa muito estranha aí, talvez até uma questão de direcionamento de tabela de preço. Não, senhor presidente, até para a gente agilizar aqui a reunião, queria que Vossa Excelência a gente perguntar para o senhor, que eu fiz um estudo muito pormenorizado, inclusive mais de 40, 50 perguntas. Eu teria que saber quais são, assim,
que o senhor está apto a responder. Até para a gente não perder tempo, presidente, para saber direitinho por dinamismo, porque o doutor Fernando tem compromisso, eu também tenho um monte de afazeres aí durante o dia, mas essa questão aqui, inclusive, é uma das perguntas que eu coloquei aqui, né, se o Eduardo, né, o senhor tiver apto a responder. Em uma dos lotes aqui, eu coloquei o seguinte: a empresa Data Traffic, participante do pregão eletrônico, apresentou proposta no valor de 4.095, sendo desclassificada, pois o preço estava 3 vezes maior que o apresentado pela Eliseu Cop. Qual é a justificativa para uma diferença enorme de preço entre a Eliseu Cop e a Data Traffic? A outra pergunta que eu tinha colocado aqui, inclusive, que está uma das faixas aqui que foi habilitada, é o seguinte: a empresa Splice se classificou em terceiro lugar, apresentou uma proposta no valor de R$ 2.953,64. A empresa TechDet, que se classificou em segundo lugar, apresentou uma proposta de R$ 2.923,30. A diferença da empresa que ficou em segundo lugar com a empresa que ficou em terceiro lugar é de R$ 30,34. Por outro lado, a diferença entre a Eliseu Cop, que venceu, e a TechDet, tecnologia que se classificou em segundo lugar, é de R$ 1.003,30. Eu gostaria que o senhor explicasse a essa comissão a razão dessa diferença entre a segunda e a terceira de 30, entre a primeira e a segunda de 1.003. Esse aqui já foi o parâmetro da questão da não execuibilidade do contrato, né? Essa aqui, depois vocês apresentaram alguns contratos que estão sendo realizados aí em outras prefeituras. A grande preocupação é essa, se vai conseguir, porque a priori o que paira é que não vão conseguir, né, cumprir o contrato, né? Até porque nós tivemos contato... Mas, né? o vereador, a TechDet, que Deus falou aí, opera em Santos a 1.076 a faixa. Pois é, essa discrepância é muito grande, é por isso que... Eu acho que o pessoal, eu vou dizer para o senhor, porque acharam que aqui em Goiânia é a farra do boi, esse é o problema, hein? Aqui pode cobrar o que quiser, esse é o problema. Por isso, assim, a minha indagação é justamente para saber quais são as situações que o senhor pode responder. Tem outras perguntas em relação à empresa que faz parte do capital social, que é de outro país, quem são se tem alguma ligação entre essas pessoas e outras empresas, enfim, é o que o senhor está apto a nos responder. O que acontece, vereador? É aquilo que eu falei até, né, como disse o presidente, né, para não tomar mais tempo até do integrante do Ministério Público do Estado. O seu Lino é quem tem conhecimento de todas essas informações, tá? Inclusive a título de administrador, como composição de custos, questões de parametrização de logística, alocação de pessoal, né, manutenção dos galpões. Algumas empresas, na verdade, têm, né, alguma situação muito próxima, né, dos locais onde presta. É uma variabilidade, né, numa conjectura, numa gama Brasil, tá? Então ele, na verdade, é quem seria, né, a pessoa indicada para tanto, até porque ele detém esse conhecimento macro sobre todos os temas, né? Então ele, repito, ele é o administrador e hoje quem conduz, né, efetivamente a empresa. É ele, né? Senhor presidente, então eu faço a proposta que se suspenda a reunião, que nós remarquemos a reunião. Com certeza. Pedimos desculpa para a imprensa, depois, em outra oportunidade, nós damos a coletiva. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu queria, porque aí talvez eu possa informar, a situação jurídica da empresa hoje, o senhor estava falando que o senhor Eliseu está afastado. Sim. O seu Lino é um administrador indicado pelo juízo, tá? Que presta conta de todos os seus atos mês a mês, tá? E tem uma homologação do Ministério Público e do Conselho Superior da Magistratura, tá? Sobre as contas prestadas, porque a empresa, apesar de ser uma empresa grande, tá? Ela, na verdade, ainda é uma empresa familiar, tá? E, inclusive, né, eu fiquei sabendo, né, que os grupos, né, fisicamente se deslocam até lá para verificar eventuais, inclusive, problemas que a empresa possa eventualmente ter a título de questões da gestão documental, fiscal, tributária e tudo mais, tá? Então, o seu Lino, na verdade, é uma pessoa, antes de mais nada, de fé pública para estar presente perante vocês. Não, outra pessoa. Não. O seu Lino foi indicado pelo Poder Judiciário, isso aí? Sim, o seu Lino é um administrador, tá, do Poder Judiciário. Mas foi em qual situação essa indicação? Na verdade, pelo acidente vascular. Né, porque ele está impedido. Né, porque... tá? E como há um conselho de administração, eu não faço parte dele, mas falando como se conselho de administração fosse, nós nos submetemos ao Judiciário. Então, nós não temos
Tem alguma ação contra criminal, contra os gestores, contra a empresa por improbidade ou por questão de corrupção? Isso já houve, tá? Ainda existe uma julgada improcedente em primeiro grau do IPUF de Santa Catarina, tá? Essa daqui, tá? Que o vereador Jorge está, né? Mas efetivamente ela foi julgada improcedente em primeiro grau, tá? O Ministério Público recorreu, né? Ela está em sede recursal e isso existe realmente, tá? É a única, assim, digamos, que há alguns procedimentos investigatórios, tá? Mas eu diria que depois de 2011, pós-acidente vascular e principalmente pós a nomeação, né, do Seolino Munaro, eles desapareceram. Tanto é que o IPUF, eu não sei se tem referência, o vereador Jorge, ele é anterior, né, à questão 2011, todo aquele problema que envolveu a empresa, de ciência notória, da mídia, tá? Então, hoje, realmente, né, nós somos, digamos assim, com todo respeito a qualquer comissão parlamentar de inquérito, né, nós somos fiscalizados. Ele chegou a ser preso, o Eliseu? Sim, mas em decorrência até de um outro problema também de ordem fiscal tributária, da 8137/90, né, enfim, crimes contra a ordem tributária. Ele ficou preso quanto tempo? Eu não me recordo mais, não me recordo. O senhor não sabe? Não me recordo, isso não. Foi pouco tempo, mas não me recordo. Vereador Cajuru. Obrigado, presidente Elias, demais membros. E, inicialmente, aqui, o privilégio que toda a CPI pudesse ter, pelo menos de vez em quando, a presença de um promotor público com a qualificação moral de Fernando Krebs, que a gente aqui agradece. E eu, carinhosamente, o chamo de Sérgio Moro de Goiás, viu, senhor Eduardo? Portanto, o senhor Lino estaria aqui ao lado do Moro. Não seria bom para ele, não. Eu respeito muito a questão do AVC do senhor Eliseu. Aí é uma outra situação, eu não quero misturar. Mas desculpe a comparação. Há o AVC dele pessoa. Mas para com a empresa dele, o AVC é outro. É um acidente vinculado à corrupção. Baseando-me em Santa Catarina, eu quero apresentar aqui ao senhor e aos membros que a conclusão da Polícia Federal de Santa Catarina, quando o empresário Eliseu foi preso em investigação de fraude contra a administração pública em Santa Catarina, a Polícia Federal informou o seguinte: prendeu nesta manhã de quarta-feira, na operação Ave de Rapina, o empresário Eliseu Kopp, dono da Kopp Tecnologia. A empresa gaúcha é uma das principais investigadas em um esquema que teria fraudado contratos e licitações do Executivo Municipal de Florianópolis com um prejuízo calculado em torno de 30 milhões. Isso me preocupa com relação a Goiânia. Para concluir, depois o senhor pode responder da forma que o senhor quiser, senhor Eduardo, embora o senhor não tenha aqui tudo como o senhor Lino poderia ter para responder. Eu queria apresentar, presidente Elias, aos demais membros, relator Eduardo, e vou apresentar amanhã em sessão, um requerimento que diz o seguinte: ao Executivo Municipal, eu apresento o pleito da revogação da homologação do contrato que dispõe sobre a instalação e manutenção de fotossensores de velocidade nas ruas de Goiânia, com a empresa Eliseu Kopp Companhia Limitada, em razão das incongruências de informações em relação ao índice de tributos e a previsão de gastos com energia elétrica, bem como da carência de esclarecimentos acerca da idoneidade de gestores da mesma e sobre a transparência de seus atos. Concluo, seguindo os princípios constitucionais da administração pública, como da economicidade, transparência,
probidade administrativa e publicidade dos atos públicos, eficiência e em face às graves denúncias de irregularidades e históricos que recaem sobre a referida empresa e o processo licitatório, urge que essa Casa de Leis, a Câmara, em defesa do erário público, haja pelo cumprimento dos dispositivos legais e dos princípios constitucionais que outrora não foram salvaguardados. É o que eu tenho a dizer, presidente. Deixa eu só fazer aqui um encaminhamento, inclusive sobre essa questão de energia elétrica. Nós tínhamos detectado que dá quase 3 milhões de reais de cobrança de energia elétrica. Queria apresentar aqui um requerimento que a gente requisite da CELG toda a energia elétrica que era consumida nos talões pela empresa Trana e pela empresa EIT, até para a gente saber o consumo de energia dessas empresas e o que elas pagavam nos últimos anos. Certo? Até, vereador Eduardo, para a gente ter aqui comprovante, até já me disseram que o valor é bem baixo, então, mas é importante que a gente tenha isso documentado. Então, gostaria de colocar em apreciação esse requerimento. Os vereadores são favoráveis, mantenham como estão, os contrários se manifestem, aprovado o requerimento. E além disso, assim, eu sei que o senhor falou que tem uma questão técnica, mas o vereador Cajudo até levanta uma questão que a gente já tinha colocado aqui na outra reunião, que é essa questão do tributo de 32,65%. Essa comissão quer entender. Eu não sei se você trouxe os documentos para quem te requisitou. Sim, os documentos vão ficar à disposição, né? Mas isso aqui o senhor sabe responder, esse 32,65%? Sim. Se bem me recordo, foi o setor contábil que fez, né? Ele tem ali a composição de 4... Eu não vou me lembrar, presidente, assim, a ferro e fogo, tá? Mas a composição é considerado o BDI, tá? A fórmula de cálculo da tabela é aplicada é a mesma, tá? Da desoneração tributária do DENIT, que se aplica como base de cálculo para fins da fórmula. Nós temos ali fechado, salvo engano, 31, alguma coisa, tá? Há uma diferença da margem... De tributo ou do BDI? Não, de tributo, tá? Da composição do BDI, né, extirpando-se a figura do tributo, tá? Só falando do tributo dos 32,65, se não me falha a memória, né, que foi a questão ali argumentada. Ao fim e ao cabo, parece que é uma margem, é um desvio de diferença de 0,58, tá? Ali tem a composição de 4,88 do IRPJ, que o próprio TCU já afastou, a contribuição social sobre o lucro líquido, as contribuições previdenciárias da 2.743, 260 sobre preço de venda e preço de custo direto. Ali tem as composições, foi o setor contábil que fez, né? Essa margem de diferença, que fique bem claro, aí é porque isso não está planificado, não sei porque a Secretaria Municipal de Transporte não colocou isso ficaria dentro de uma figura que nós colocamos na margem de incerteza. Esse 0,58%, também não vou lhe dizer quanto reproduz nominalmente, mas ele ficaria a título, por exemplo, de eventuais taxas municipais, até mesmo de acréscimo de alguns tributos no decorrer dos 60 meses de contrato, por assim imaginando. Tá? Então, a margem de diferença que tem, efetivamente, hoje ela fica nessa casa. Tá? Mas, repito, é margem de diferença porque realmente ela ficaria dentro da taxa de incerteza. Tá? Hoje a composição tributária, né, são os custos que não são da administração direta, tá? Isso eu posso falar com conhecimento de causa, né? Não conheço a área contábil, mas posso falar que eles estão realmente taxados na área tributária. Né? Então, até, enfim, né, chama atenção porque no sistema brasileiro, até mesmo o ME começa com 17,5%, né? Então, quer dizer, dali são só acréscimos. E esses valores são, na verdade, foram escrutinados, tá? Dentro, também outro ponto aqui, mas eles foram escrutinados por nós para ser alocado dentro da figura tributos. Tradicionalmente, quando nós vemos as alocações dos BDIs, das bonificações e despesas indiretas, o tributo normalmente ele é margeado, né, nos seus vários compostos. Então, por exemplo, se tivesse
compra e venda, nós teremos isso, sabe? Seria subdividido o item, né? E ali chama atenção até que ele não é. Mas dentro da documentação há toda a subdivisão, tá? Chegando efetivamente ao valor. Repito, tem essa margem sim de diferença, tá? Mas ela seria colocada dentro da margem de incerteza, que é uma figura que não está planificada na documentação feita, né? Na época da licitação aqui. Não sei por que não colocaram, né? Isso imaginando que venha um novo tributo, se altere uma alíquota sempre a maior, né? É difícil a gente falar em desoneração, né? Mas enfim, algo nesse sentido. Mas estão todos colocados ali, tá, doutor Krebs? Isso eu posso, né? Vereador Wellington. Boa tarde, presidente, promotor Fernando Krebs. Seja bem-vindo a todos. Igual o delegado falou, o vereador delegado Eduardo Prado falou, para ganhar tempo, acho que a gente podia fazer uma nova convocação e dar uma opção para que outra pessoa, caso ele não melhore, fale em nome da empresa. Não, mas não é possível que uma empresa desse tamanho não tenha alguém que possa falar em nome da empresa. Mas eu acredito que alguém que possa vir preparado, até mesmo o Eduardo falou que se ele tivesse preparado, Bom, ele poderia ele falar. pode vir na segunda-feira que vem? Não vou, eu posso me comprometer com a comissão, documentalmente informar, né? Eu falei uma semana que foi até que, na verdade, uma das secretárias da empresa nos disse, porque conseguiu ainda contato com a senhora esposa dele. Mas, enfim, eu posso até confirmar, presidente Elias, não haveria problema nenhum. Senhor presidente, a minha manifestação como relator é que, na verdade, como não teve como ele vir, essa é uma sugestão minha ao Poder Executivo. A gente já fez aquela manifestação, doutor Krebs. Como a não vinda para explicação do que eu queria saber, do que a comissão queria, que Vossa Excelência queria, que é a questão dos gastos da energia elétrica, a questão dos tributos, são coisas que estão aqui, que o valor final ficou mais abaixo, mas que a gente não consegue entender como é que se encaixou a roupagem naquela estrutura toda. Então, sim, mais um motivo, vereador Zander, para que nós, da comissão, para que nós orientemos, e a gente pede o apoio do nosso promotor, o grande doutor Fernando Krebs, que essa licitação que foi homologada, né, que na verdade não houve a assinatura do contrato, só houve uma homologação, para que nós esperamos que a prefeitura não assine enquanto não vier o representante, né, a questão da homologação, então o contrato a ser assinado, no caso pela SMT. Então, aguardar até segunda-feira para que isso se efetive. O segundo posicionamento meu, Cajuru, a minha preocupação em relação à questão de nós, às vezes, suspendermos, cancelarmos essa licitação e haver um contrato de emergência que possa se fazer um contrato emergencial, talvez com uma empresa que nem está no procedimento licitatório e talvez seria mais danoso em termos de interesses escusos, aí, vamos assim dizer, fora desse procedimento licitatório. Então, o interesse nosso, né, doutor Fernando Krebs, era justamente que nós fizéssemos adequação para que a prefeitura saia ganhando a sociedade, mas nós precisaríamos de explicação em relação a isso que se tem aqui. Então, o meu posicionamento, presidente, já é esse, né, perante o doutor Fernando Krebs, que a prefeitura não assine esse contrato enquanto nós não tivermos o representante... Justificativas. Vereador Zander. Bom, muito rapidamente, primeiro uma boa tarde, Elias, promotor Fernando Krebs, os demais vereadores e aqueles que estão aqui. Eu, particularmente, peguei aqui o bonde meio que andando, mas me causa uma frustração muito grande, até porque hoje nós cedemos, inclusive gerou uma expectativa muito grande a vinda aqui desse representante, promotor, porque nós tínhamos, inclusive, hoje a SEI das contas públicas aqui, nós deixamos de estar atuando com a SEI em virtude da importância desse tema. Eu tenho algumas coisas que eu não consigo entender, né? Houve uma compensação num preço que até, quando você vai analisar pelo valor que foi colocado pela segunda colocada, um preço, não vou dizer abaixo do valor de mercado, mas um preço que realmente ganharia a licitação. Se no BDI, quando se joga um BDI que se gera alguns tributos, está se fazendo, na minha opinião, uma certa compensação do baixo preço que está sendo executado. Porque se você joga um BDI que gera um tributo de até 32%, pode ser uma compensação de uma coisa que não aconteceu ainda. Então fica aqui assim uma pergunta no ar, se esse valor, e aí me estranha muito, porque se a empresa não tem um representante que possa dar essa informação,
Qual representante está indo atrás da prefeitura, da procuradoria, da SMT para fazer com que o contrato seja validado, promotor? Então tem algumas coisas que eu não entendo, porque se não tem um representante para vir aqui, lá na prefeitura eu vejo representantes dessa empresa todo dia e toda hora, falando com propriedade a respeito dos valores. Né? E aí me preocupa, promotor, e aí a presença do senhor aqui é muito importante, por quê? Porque essa empresa também, no caso de não haver nada a fazer, e eu acho que o vereador delegado Eduardo Prado disse bem, o cancelamento, pelo menos até que se discuta e que se tenha esses itens às claras, será que esse valor também não está sendo colocado dessa maneira em virtude dos aditivos que há costume de sempre ser feitos? Né? Então, de uma forma que me sinto frustrado, é claro que, né, se não pode falar, não tem jeito, e a lei permite que seja assim, mas fique aqui essas 3, que seriam as minhas 3 perguntas, vereador Elias, para uma próxima oportunidade. Se for na próxima segunda, eu tenho certeza, vereador Cajuru, como membro da outra SEI também, nós vamos ceder novamente o local da reunião para que seja feito, para que nós tenhamos esses pontos de divergência regulamentar. Sim, vereador Campos-Sena. Boa tarde a todos. Eduardo Luquezzi. Isso mesmo, né? Doutor Fernando Krebs, muito obrigado pela preocupação que o senhor tem, não só com a nossa cidade, mas também com o nosso estado. O senhor hoje escolheu estar aqui. Juntos com essa SEI, com os vereadores aqui desta casa, para lutar mais uma vez pela nossa capital. Embora o senhor, sendo do Sul, mas adotou Goiânia como... adotou Goiânia como... Sim, como a sua casa. Parabéns pelo belo trabalho que vem desempenhando. Mas, Eduardo Luquezzi, nós, vereadores da comissão, nós conversamos muito a respeito da cláusula da reversibilidade. Porque a prefeitura paga tudo. E depois presenteia a empresa, doutor Fernando Krebs. E nós, em conversação, nós estamos chegando num denominador de que se a empresa, citando a lei, que eu me esqueci agora, que o doutor vereador Eduardo Prado acabou de dizer, em conversação, em um diálogo, fazer uma renovação desse contrato colocando a cláusula de reversibilidade. Porque nós, população, nós não podemos pagar um instrumento e depois presentear ao final do contrato. Então, esta SEI, pelo menos é a minha vontade, acredito que é do presidente, de que se isso não for acordado com a empresa Eliseu Cop, se caso for assinado, vereador Jorge Cajuru, nós vamos propor ação para que esta cláusula seja inserida no contrato. Nós precisamos cuidar da nossa cidade. Nós fomos eleitos, vereador Isídio Alves, para fazer isso. E não fechar os olhos. Nós precisamos acabar com a farra dessas empresas. A própria empresa Eliseu Cop fala aqui em documento que está cobrando mais do povo de Goiás. Por que será? Nós somos bobos? Nós não entendemos de nada? Nós somos bobos ou tem alguém ganhando dinheiro aí? Ou alguém está com coisas sorrateiras. Então, essa cláusula, nós precisamos debater ela. Então, o senhor leve esse recado ao nosso futuro, se é que vai, como é que é o nome dele? Eliseu Cop. É o mesmo nome da empresa, né? Lino. Leve essa preocupação desta comissão para o senhor Lino. Nós precisamos discutir essa cláusula. Nós não podemos mais ficar dando presentinho para a empresa que fecha 60 milhões, 100 milhões, 200 milhões. Já ganha o seu dinheiro, ela já ganha o seu dinheiro. Assim, ó, só para concluir, tá?
qualquer inserção, tá? Enfim, eu não posso falar em nome da empresa, tá? Eu precisaria que qualquer pedido, eu não posso simplesmente levar recados, tá? Sim, eu nós já trabalho fizemos, na inclusive. empresa brasileira de Correios e Telégrafos e eu precisaria disso institucionalizado, tá? Até porque juridicamente vai ser o próprio município de Goiânia que tem que me falar que eu posso inserir uma cláusula entre uma homologação e a afirmatura de um contrato. Claro. Inclusive, porque é preciso ficar claro que se existir uma tese nesse sentido, o contrato eu iria ainda não foi acatar. assinado. Foi a Sim, homologação. entre a homologação, né, que nem o vereador Cajuru colocou, e a assinatura do contrato, que nem o relator Eduardo foi disse. feito ainda, né? Então, Não, isso aí seria importante para nós termos, porque mais do que ninguém eu óbvio peço ajuda de vocês. Que não há essa previsão no processo licitatório. Mas também é natural a gente saber que se há uma revisão do contrato e ela é vantajosa para o poder público, não há nenhum problema jurídico. Claro. Quer dizer, se a empresa concordar e fazer essa alteração e na verdade, benéfica para o poder público, é óbvio que não há nenhum óbice, não há nenhum impedimento que isso aconteça. O que não pode acontecer é você fazer alteração contratual que provoque lesão ao patrimônio público ou ao interesse público. Nesse caso, é exatamente o inverso, né? Vereador, existe, só um pouquinho, tinha pergunta já. Senhor presidente, eu acho engraçado, né? Tem outro local do Brasil bem mais barato. Será que é o vento? É o vento do sul quanto o vento do Cerrado? Ou será que pensa que o pessoal aqui do Cerrado, do estado de Goiás, é mais bobo? Olha, aqui tem vereadores, aqui tem um promotor, que eu nunca vi falar que calou para alguém. Nunca vi falar que Fernando Krebs calou para alguém. Como se diz o velho ditado, se o Brasil tem um Moro, em Goiás tem um Kleber. Um homem que fiscaliza e que realmente tem o respeito de todos. É por isso que eu quero falar, será que é o vento? É o vento do Cerrado contra o vento, né, do mar? Por lá cobra mais barato e aqui é mais caro? E isso está me cheirando só uma coisa, presidente. Uma cortina de fumaça. Todo mundo vai saber, só se te passar a mão vai saber o que vai acontecer. Muito obrigado. Vereador Cajuru. Presidente, desculpa. Senhor Eduardo, é uma pergunta que não fizemos ainda. Qual é a sua função na empresa? Seu cargo? Eu sou advogado, eu respondo pela parte tão e puramente do direito administrativo, né, no que tange a impugnações, recursos de reconsideração, recursos hierárquicos, né. Desde 2000, eu sou prestador de serviço, vereador, desde do final de 2008, né, através de um escritório e pessoalmente a partir de 2012, né, através do meu próprio escritório, né, efetivamente com a reestruturação, a reformulação da empresa, né, o impedimento do Eliseu, todos os problemas que o senhor citou, tal. Então ela foi realmente remodelada. E aí, né, mas só nessa parte em específico, né, eu não conheço os processos. Eu sei que o do IPUF, né, foi julgado improcedente porque o colega que cuida que falou, né, o Dr. Sadilo é juiz aposentado, enfim, é um colega nosso hoje na Ministério da Advocacia, mas eu não me envolvo com essas áreas, nem com a temática tributária, né, é setorizado, porque, enfim, eu tenho que cuidar só desse campo realmente. Tá bom. Presidente, só rapidinho, só para concluir, eu gostaria de pedir, e não preciso, pela experiência que o senhor tem, pelo poder investigativo do relator, pela capacidade dos membros, e porque aqui está o promotor público, símbolo dessa cidade. Eu só entendo que nós precisamos nos ater, senhor Eduardo, ao que aconteceu em Santa Catarina. O processo de Santa Catarina, ele é rigorosamente de 896 páginas. O promotor lá do Ministério Público, o Fernando Krebs de lá, o Aor Miranda, promotor, ele simplesmente deu um presente ao seu Eliseu. Não sei se foi daí que veio a situação dele. Que foi uma ação de improbidade administrativa, o senhor sabe disso. E aí o que é estranho, por isso que nós precisamos saber depois, presidente Elias, quando começar o contrato, de cada detalhe do contrato, há um momento aqui, promotor Krebs, que o seu colega catarinense, o autor da ação, o promotor
Aor Miranda, ele faz a seguinte pergunta, na época, ao senhor Eliseu, sem AVC. Que é uma pergunta pertinente. Esse contrato pode ser, pergunta dele, que está para o senhor ver. O contrato pode ser suspenso? Uma pergunta lógica, correto? Eu fiquei pasmo aqui, fiquei aturdido. A resposta dele. Para isso, é preciso um processo administrativo complexo. Eu nunca vi isso na minha vida. Um contrato para ser suspenso e o dono da empresa, Eliseu Cop, que foi o seu próprio Eliseu, respondeu isso. Para isso é preciso haver um processo administrativo complexo. Portanto, presidente Elias, esse assunto é muito complexo. Sim. Bom, vamos acatar aqui os encaminhamentos que foram feitos. Então nós vamos encerrar a reunião, né, e vamos convocar novamente para segunda-feira da semana que vem. Esperamos aí esclarecer. Sim. E também entraremos em contato com a SMT, né, com o secretário, dizendo para ele de um fato que não foi alheio à vontade dessa comissão. Essa comissão tem se esforçado e dar uma resposta para essa situação. Com a palavra, o doutor Fernando Krebs. Senhor presidente, relatores, demais componentes da SEI, né, é muito positivo que a gente veja essa nova legislatura da Câmara Municipal preocupada com as questões que diz respeito aos gastos públicos, né, e à prestação de serviços. O senhor representante da Eliseu Cop, que tem uma relação de prestação de serviço, né, porque é advogado na área trabalhista, aliás, administrativa, né, tanto de direito público, né, algum tempo atrás, que eu já nem recordo mais, são 12 anos e meio no patrimônio público, nós questionamos o contrato da EIT. Não me recordo se era denúncia sua, vereador Elias Weber, é muito provável, né? E a EIT, ela explorou o contrato no município de Goiânia, não me recordo se 5 ou 10 anos, durante 10 anos, 5 anos sem contrato, né, só com emergenciais, e o TCM detectou isso através da auditoria, nos acionou e a gente fez ação de improbidade, que resultou na condenação, ainda não transitou julgado, houve até a suspensão do contrato, né, dos pagamentos, embora não tenha sido determinado o desligamento dos fotossensores. Depois disso, houve uma nova licitação e, salvo engano, a Trana foi chamada porque estava em segundo lugar, houve impedimento na primeira, salvo engano, né? E aí ela, ano passado, a metade do ano, acabou o contrato, ela continuava funcionando e nós recomendamos a suspensão do contrato, como ocorre em todos os entes federados, na União, no governo do Estado, e o município assim procedeu. Até nos disseram que haveriam muitas mortes por conta disso. Eu mesmo não tinha conhecimento nenhuma, alguém me falou em 2, mas não sei até se o número de fotossensores é realmente necessário nessa quantidade. E mais recentemente acabou um outro contrato de fotossensores. Esse que a Eliseu Cop saiu vitoriosa é uma licitação feita na gestão passada, na administração passada, que estabeleceu um prazo de 5 anos de contrato, que não é recomendável, o ideal seria 12, com possibilidade de prorrogação, mas já estabeleceu de cara de 5 anos. E essa mesma administração passada do prefeito Paulo Garcia do PT, ela teve uma crise do lixo por falta de gestão, incompetência, etc., e acabou buscando uma alternativa pioneira, que foi uma contratação emergencial, porque não tinha outra alternativa, e contratou esses caminhões, como é que se chama? Compactadores de lixo, e fez o contrato com a possibilidade de reversão. Não com a possibilidade, com a reversão. Então, ao final do contrato de locação, tinha reversão. Mal ou bem, ainda que o caminhão sofra o desgaste natural e etc., a prefeitura vai ter nem que seja sucata para vender para alguma coisa, né? Não é o caso dos fotossensores, com certeza não serão sucata ao final do contrato, até porque eles podem continuar sendo reaproveitados, né? O município começou uma interlocução, e nós participamos dessa interlocução junto com a FG, Instituto Federal de Goiás, para que ele desenvolva os fotossensores, até porque essa tecnologia não é uma tecnologia que só a NASA possa fazelo, né? Quer dizer, não acredito que seja tão complexo, ainda que haja alterações, melhores, enfim. E algum tempo atrás, até o vereador Elias Vaz
me misturei indevidamente, sugeriu a busca de uma alternativa onde o município possa adquirir essa tecnologia, terceiriza a manutenção ou ele mesmo faz a manutenção. E aí essa é a preocupação que nós temos, e essa me parece também essa é a preocupação que anima os vereadores. Então seria importante repassar isso para a empresa, porque de fato não há essa previsão no contrato, mas facilitaria a realização do contrato se a empresa dissesse assim, não, nós entregamos, e essa é uma faculdade dela, não é, esses equipamentos ao município ao final do contrato. Né? Como de fato foi dito, quer dizer, não há lesão ao interesse público na entrega desses equipamentos. E um outro aspecto importante é que seria fundamental que a Eliseucop, através de outro representante habilitado a fazê-lo, do Conselho de Administração, enfim, não é, na impossibilidade do atual presidente, pudesse, amanhã, se possível, já prestar esclarecimentos e informações. E hoje a gente tem o Instituto da Videoconferência, né, que pode ser efetivado a qualquer momento, porque a cidade cobra, e é claro que uma cidade desse tamanho, com 1.400.000 habitantes, ela não pode abrir mão de fotossensores. Não é? Nós precisamos deles, né, para inibir infrações de trânsito e inibir acidentes de trânsito. Né? No entanto, o município também não pode assinar um contrato que seja lesivo, ainda que aparentemente vantajoso, porque o valor é menor. Agora, fica difícil a gente aferir se esse valor ele é bom ou ruim, não é aceitar superfaturado ou não, porque nós temos um cartel de 20 empresas, não é, que exploram esse serviço em todo o Brasil, não é, sem que até hoje se tenha notícia de nenhum município ou ente federado, não é, que tenha desenvolvido o próprio recurso, não é, e economizado dinheiro com essas contratações. São 66 milhões, é um contrato muito alto, de valor muito grande. Essa empresa tem vários contratos no Brasil, não é, inclusive já teve no estado de Goiás, já explorou os fotossensores aqui no estado de Goiás, não é, e nós teríamos uma série de negações para serem formuladas, e é importante que o senhor passe à empresa essas preocupações que nos movem. E, obviamente, que qualquer coisa vai redundar lá no Ministério Público. Nós estamos preventos por conta dessas ações. Tem uma ação recente que vários ex-presidentes da SMT, de secretários municipais, respondem à ação de improbidade. Vários deles, inclusive o atual presidente da Câmara do município. Não é, por má gestão, por contratação de dispensa de licitação, porque a empresa diz que vai ter 90% de aproveitamento nos fotossensores e tem 40% ou 20%, não é, porque as multas não aparecem. E eu testemunho da minha própria esposa, que ela mesma recebeu várias multas, e quando eu fui pagar a IPVA, cadê as multas? Não estão aqui, só tem 2 multas, e as outras? Eu não liguei para ninguém quebrar a multa, porque eu não faria isso. Né? Mas a gente sabe que isso acontece, que tem que ser coibido, já tivemos isso fato no passado, inclusive rendeu ação de improbidade contra um coronel ex-secretário da SMT, mas nós não queremos que essas fotos elas se tornem inócuas, essas documentação da infração, porque não se enviou correspondência, porque a empresa falhou no seu contrato. E é por isso mesmo que vai haver um rigor maior na fiscalização, não é, deste contrato. E isso é muito bom que os vereadores tenham essa disposição. O vereador Eduardo Prado, que trabalhou no PROCON, que é delegado de polícia por formação, quer dizer, com certeza tem expertise e experiência própria para nos ajudar nisso, e com certeza vai fazê-lo. Não é à toa que elencou aí mais de quase 50 perguntas. Né? Então, nós queremos esclarecer, trazer isso de forma transparente e queremos resolver esse problema. Não é? Mas nós precisamos que a empresa nos ajude, nos prestando as informações o mais rapidamente possível, porque nós também temos pressa, a cidade tem pressa, ela está nos cobrando, não é? Só que nós não podemos avalizar qualquer coisa, e essa é a preocupação dos vereadores, no que eu parabenizo a todos e a essa casa por ter essas preocupações e por estar atenta a essa questão. Só para, na verdade, fazer eco aqui ao pedido do promotor Krebs, né, eu realmente não estava na empresa na data citada, 12 anos atrás, né, eu não conheço os contratos anteriores, e a questão, né, e também voltando à questão do representante, né, nós temos, não é uma má vontade do Conselho de Administração, mas nós temos uma ordem judicial, né, quer dizer, hoje o falecimento do Lino Munaro obrigaria, né, no processo de intervenção, a indicação, né, de um outro administrador. Através não é nem o curador do Eliseu que tem esse poder. Veja só que coisa curiosa, né? O curador sequer, sabe, o curador é quase que uma babá da pessoa, né? Hoje, na atualidade.
Então, né, eu peço desculpas em nome do Judiciário Gaúcho, porque quis a magistrada da comarca que assim fosse, né? Ela não delegou a um segundo, a um terceiro, a um quarto, quer dizer, ela deu para uma única pessoa, que, sem sombra de dúvida, tem conhecimento. Vai trazer, sim, talvez uma equipe técnica. É só ele que assina o contrato também? Oi? É só ele que assina o contrato também? Não, porque especificamente, tá, ele pode outorgar alguns poderes para assinatura de contratos, movimentações bancárias, alguns poderes foram dados na curatela, aqueles tradicionais, certificações digitais, né, para questões contábeis, mas efetivamente para se pronunciar perante os entes administrativos, órgãos legislativos, judiciário, executivo, ele personifica fisicamente a pessoa da Eliseu Kopp, né? Não, eu não tenho esse poder. Não, eu não tenho esse poder. Nenhum de nós, né? São pessoas Desculpa, só para dizer o seguinte, tem vereador aqui presente na casa que pode testemunhar o presidente Elias. E isso é grave. O prefeito Iris Rezende disse hoje na prefeitura que ele quer que assine esse contrato imediatamente. Enfim, mas só para concluir, né, a questão do pedido, né, do Dr. Krebs, assim como, né, do relator Eduardo, nós vamos, né, franquear todas as questões daquilo que o senhor mesmo falava, né, da composição dos valores, essa possibilidade da reversibilidade, né. Eu só quero trazer algumas memórias que talvez fujam do conhecimento e que também foi novo para mim. Lógico, a gente acabou aprendendo com o passar dos anos, né. O que o município pode absorver, digamos, é uma estrutura quase que física, né? Porque, que fique bem claro, com a portaria 518, os equipamentos são homologados, modo geral, e cada um deles tem uma verificação do Inmetro, tá? O que interessa nessas empresas, e não são 20, hoje o país conta com 42 delas, está trabalhando na área, o que interessa para cada uma das 42 é a tecnologia que é diferente de cada uma. Tá? Hoje a Eliseu Kopp se orgulha de ser uma das poucas que consegue, através dos seus totens, pegar... ainda não foi implantado no Brasil, mas nós temos o sistema, tá, para conseguir pegar, inclusive, pessoas sem... né, pelos frames, as diagramações, não sei os termos corretos, mas pessoas sensíveis, enfim, o que nos interessa é este material, né, é realmente ali onde está realmente um grande peso, né, mas a questão da reversão, como eu disse, pode ser de um modo, falando em reversão, genericamente, pode ser de um modo, digamos, geral, talvez o exterior e não o interior, porque o que cada empresa vende, ao fim e ao cabo, é essa prestação de serviço, né, é esse material, essa tecnologia aportada pela capacidade de bater fotos, por velocidade, por diagramação, quer dizer, cada uma tem um sistema. E eu posso falar alguma coisa nisso, porque hoje, tá, nós processamos todas as multas do DENIT no Brasil. Tá? São mais de 8 milhões de multas ao mês. Então, essa tecnologia, e sabemos quanto ela custa, tá? Porque parece brincadeira, mas o Brasil sofre, né? E nós tivemos esses problemas também de atingimento de metas previstas. Sim, nós fomos auditados pelo TCU, tivemos que nos adequar. E o senhor foi muito feliz em falar assim, ó, mais do que o contrato, a falar na fiscalização, que a fiscalização não é só uma imposição de multa. Ah, tudo bem, vamos sancionar em 200, 300 mil. Olha, não está funcionando, vamos ver, vamos rever. Quer dizer, foi isso que foi aprimorando a nossa tecnologia e nossa capacidade de prestação de serviço. Tá? Tanto é verdade que hoje, né, o senhor mesmo falava, e com todo respeito às instituições, né, como publicista que sou também, e ex-servidor, porque já fui do quadro, mas eu ressinto, porque o próprio DENIT, né, falando de uma instituição federal, o DENIT tentou durante 5 anos desenvolver um produto e não conseguiu, voltou a entregar na mão da iniciativa privada. Né? Então faço votos que o Instituto Federal consiga, dentro de 5 anos, né, dentro de um caminhar em comunhão, desenvolver essa temática, que envolve recursos humanos, envolve, né, toda essa tecnologia, né, por isso que muitas vezes se delega, tá? Mas nós vamos ficar à disposição, eu peço por favor que escrevam, tá? Porque todo esse material vai a uma prestação de contas, tá certo? Então, nós temos aqui, eu acho que nesse ponto, né, não descurem jamais do zelo e da fiscalização, mas podem ficar tranquilos, pelo menos em parte, porque nós somos fiscalizados a cada 30 dias, né? Então, qualquer pergunta que vocês fizerem, eu peço até que institucionalizem, porque nós temos que entregar isso, inclusive, para um grupo de promotores, né? Hoje, em virtude dessas questões da intervenção ali da instituição empresarial. Tá? Obrigado. Doutor Eduardo, até assim,
na verdade, o senhor Lino, qual foi o problema dele? Ele teve algum problema de saúde grave? Foi grave? Ele já vem de alguns anos, né? Com Lino, né? Lino Munaro. Ele já Certo. tem quase 70 anos, né? Completa esse ano, o relator Eduardo. E ele teve um problema de uma crise renal. Como eu disse, ele até tentou se deslocar, Tá. né? Então ele já vem com... até gostaria de fazer em tempo, né? Esse pedido, para nós confirmarmos amanhã. Eu falei em 7 dias e peço desculpa, estou falando abertamente, sim, não estou mensurando dias ou datas ou nada disso, para ver, né, o período, ou quando ele pode. Eu acho que as coisas Assim, podem tramitar a minha opinião, aqui. até para a gente acelerar, porque tem de um lado a prefeitura querendo, Sim. tem do lado a sociedade cobrando, Sim. tem do lado de uma imprensa que está presente aqui também, Sim. ansiosa para dar uma resposta para a sociedade. Perfeito. Tem eu como relator, tem o presidente, os demais membros e o promotor Fernando Krebs, né? Que Vossa Excelência ligue para ele, comunique, vê a possibilidade de se atender essa sugestão que o doutor Fernando Krebs fez da questão do vídeo monitoramento. Nós fazemos, preparamos até para amanhã, da onde ele estiver, da cama do hospital, de onde estiver, nós vamos. Né? E até porque Vossa Excelência botar isso em votação, até porque Vossa Excelência é no caso, advogado e também procurador administrativo, trabalha nos recursos administrativos. Sim, isso. Então, o senhor, assim, ele poderia ter passado, pedido autorização até para o senhor, se ele porventura não puder, porque o senhor é expertise nessa questão de contratos, de recursos administrativos, que o senhor tem conhecimento ao longo da empresa de outros contratos, eu tenho certeza que você já deve ter estudado isso aqui, né, deve ter conhecimento, porque é o responsável em entrar com recursos e judicialmente debater sobre as questões de contratos e licitações. E aqui, vereador Eduardo, eu repito como as questões foram levantadas ali dentro das 42 empresas. Na verdade, hoje ele sabe o controle, porque isso é calculado entre 18 mil itens unitários, aproximadamente, tá? E isso indica porque várias empresas, aqui poderia ser qualquer uma das 42 que estivesse aqui presente, por isso que cada uma tem um preço diferente, muitas vezes, né? Precisando, não é com perdão, com dado pejorativo, não é como um hambúrguer, né, de uma rede, né, que você vende pelo mesmo preço de norte a sul do país. Então ele tem esses dados para explicar, inclusive, porque as outras empresas cobram isso, aquilo, enfim. Eu não vou falar isso porque ele é uma pessoa, né, eu nem detenho conhecimento sobre isso, tá? Seria, né, liviano da minha parte. Eu só queria fazer 2 comentários aqui. Primeiro, Eduardo, assim, que o que chama a atenção da gente, eu até compreendo a diferença de uma empresa para outra, só não compreendo da mesma empresa para a mesma empresa. Aí que eu não compreendo, porque os dados que ele colocou aqui são da mesma empresa. Então, mas aqui, Eduardo, é o seguinte, vereador Eduardo, Vossa Excelência está fazendo uma sugestão, o doutor Fernando Krebs também fez, sobre a questão da videoconferência, a possibilidade. Eu queria só que vocês dessem uma autonomia para essa presidência, porque eu não dou conta de decidir quando a gente depende de outros, né? Eu dependo da TV Câmara, eu não, entendeu? É assim, saber se só para construir isso com eles, né? Para a gente não sabe se o equipamento aqui não teria problema, só para a gente assim, colocar aí uma margem técnica para a gente trabalhar isso. Eu penso que não teria problema, mas eu acho que é uma coisa bem simples, tal, mas eu só queria assim que a gente não, para depois não falar que a gente está passando por cima de uma decisão. Quer dizer, havendo possibilidade, só deixar essa observação, ainda essa semana a gente faz e havendo à disposição. Sem porque problema, o fato também tem que ver se ele tem condições de saúde, porque às vezes não é um problema só de viajar, é um problema, se você estiver hospitalizado, por exemplo, não sei, eu estou falando que inviabilizaria, mas só deixar essa margem para a gente tentar, fica o indicativo da gente fazer videoconferência ainda essa semana, tá certo? Mas se a gente tiver condições técnicas para fazê-lo. Tá? Só porque senão depois para a gente não passar por cima de uma decisão dessa comissão. Tá certo? Bom, eu acho que está... Presidente, e eu então ressalto, né, essa possibilidade, né, do em tempo, fazer constar em ata e franquear a cópia, já com os pedidos, mesmo que seja uma simples cota dentro do processo, uma folha em branco, no papel timbrado, para nós encaminharmos tudo, como eu disse, né, porque eu me preocupo ao fim e ao cabo, com a questão lá da prestação de contas, lá que a gente tem que explicar, viajou, gastou, né? Quer dizer, até isso nós temos que mostrar pro nobre magistrado lá da nossa comarca, né? Por que estamos indo, o que é o esclarecimento, o que seria, o que está errado, o que deixou de estar. Quer dizer, né? Se o senhor puder fazer constar em ata, para a gente conseguir levar essa cópia. Constar né? em ata. A possibilidade de extrair a cópia, né? Do que se tem até hoje, tá? Dessa nossa comissão especial de inquérito e mais os pleitos, como do vereador. Sim, tá? Só para esclarecer, tudo aqui ele é digitalizado, certo, e fica disponível, inclusive, na internet. Não tem, no site perfeito, da Câmara é possível, depois
Já até orienta. Já passa. Muito obrigado. Tá? Não, Porque então tá é tudo disponibilizado. perfeito. Nós aqui fazemos questão, porque Sim. essa comissão trabalha com máxima transparência. Perfeito, Tá? obrigado, Tudo que vereador acontece Elias. aqui fica registrado. Perfeito. Então, aí sinta-se já convocado, né? Aí a gente só fica Sim. para organizar se. Sim, isso eu vou, como eu disse, eu preciso institucionalmente, mas por óbvio, Tá o certo. recado vai ser dado, né? Podem ficar Então nós tranquilos. declaramos encerrada a presente reunião. Muito obrigado.